Boa noite! Estamos começando um Papo Preta Convida. Gabriel entrou, maravilhoso. Vou te fazer o convite, Gabriel. Vou convidar o Gabriel para entrar na nossa live. Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos começando mais um Papo Preta Convida. Gabriel, tô só te aguardando. E aí, pessoal, boa noite para você. Boa noite. Nossa, Como você Tiara, você de turbante, na verdade, né? Vim preparada. Vim Xênia, boa preparada. noite, Xênia. Boa noite, Xênia. Xênia entrou. Boa noite, Gabriel. E aí, Muito Cláudio, obrigada. saudade de você, saudade demais, saudade das nossas conversas, de te abraçar. Fica essa quarentena uma hora passa, né? Por enquanto, só álcool gel pra gente. Vou até É passar. o que dá para fazer, né? É o que dá para fazer. Né? Começamos um Papo Preta Convida. Quero te agradecer muito, muito, muito por ter topado o convite. Você viu que só tem fera, né? Opa, menino, eu tô aqui besta com programação. Richard, Isis, vai ter David Knossi, ou seja, você vai ter muito caldo de discussão. Eu tô pequenininho, Muito. muita gente grande nesse Papo Preta. Não, juntos somos mais fortes, né? Juntos Lógico, somos muito mais fortes. lógico. Então, eu queria começar te apresentando, dizer quem é você para o nosso público. Quem não conhece, vai conhecer, precisa conhecer o Gabriel. E te agradecer sempre, sempre vou te agradecer. Bom, Gabriel Nascimento é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Foi visiting scholar na Universidade da Pensilvânia. É autor de 2 livros ficcionais. O Maníaco das 11h30, que é um romance, e Este Fingimento e Outros Poemas. É de poemas esse livro. Uhum. Ele é mestre em Linguística Aplicada pela UNB, Universidade de Brasília, e é doutor. Já é doutor, né? Você terminou seu doutorado agora, nesse ano, não Finalmente, foi? finalmente. Já não É aguentava doutor mais. em Estudos Linguísticos pela USP, pela Universidade de São Paulo. Não são instituições quaisquer, né, Gabriel? Vamos combinar. Não. Então, Vamos combinar. E o eu Gabriel sei escreveu. sempre, né? Preciso do seu autógrafo. Escreveu essa maravilha aqui, que é racismo Não vai língua. demorar, Cláudio, para eu te dar o autógrafo, não vai demorar. Brevemente eu vou estar aí no Rio, te prometo, já estou prometendo a muita gente, então é muita promessa para não pagar. Uma hora eu vou estar aí no Rio, com certeza. Sim, vem me visitar, por favor, porque senão o quê? Você já veio aqui e não me visitou, né? É verdade. Racismo linguístico subterrâneos da linguagem e do racismo, né? Pensar a linguagem. Eu trabalho com a linguagem, né? Psicólogo trabalha com a linguagem. Ao longo da nossa formação, linguagem e subjetividade, linguagem e cognição são coisas da base da psicologia. Os primeiros anos de psicologia, a gente estuda linguagem, cognição, linguagem e subjetividade. E aí, quando a gente começa a ler seu livro, pensando já um ser humano já racializado, pensando as questões raciais, porque é um divisor de águas. Enquanto você está vendo todo mundo humano, você segue o fluxo, você acha que a vida é assim mesmo. Quando você começa a compreender o processo sócio-histórico do país e começa a compreender as questões raciais, aí você vai para um outro lugar, você vai para um outro parâmetro, né? Eu queria, Gabriel, que você Eu vi uma falasse. piedade. Você já A não fala Vilma! perto, porque que viu me entrou. Oi, a Vilma entrou. A gente falou, a Xênia, mas ela falou de você na live Eu passada. assisti a live, assisti picado, mas assisti. Não, a gente faz como pode, porque a gente sabe que nessa época a gente trabalha até mais do que a gente deveria. Aham. Bom, o seu livro tem uma perspectiva decolonial,
e uma perspectiva descolonial. Eu queria que você falasse um pouco dessas duas perspectivas, porque muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? Mas são coisas diferentes. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. E bem-vindo ao Papo Preta. Muito bem-vindo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu conheço Papo Preta há alguns anos pelas mãos pretas de Clau, e eu falo isso com muito orgulho no Facebook, porque foi no evento que eu organizei lá em Fortaleza, e quando nós vimos Clau, eu estou aqui em casa com Izzy, né, com uma amiga minha, muito amiga minha, e com meu parceiro, meu namorado, e falando com eles. Quando eu vi Clau, foi aquela energia, né? Aquela coisa, ancestralidade, né? A gente pode ter um jeito conexão, foi. mas essa conexão é muito bonita. Então, o livro Racismo Linguístico, ele tem uma perspectiva, enfim, ele debate, portanto, a perspectiva decolonial, né? E ele debate também outras perspectivas com a perspectiva pós-colonial. Uhum. E colonial são diferentes Tá do ponto de vista... Tá falhando? Agora foi. Axé, Vilma. Axé para Vilma Piedade, essa escritora fodástica. Olha que eu falando palavrão no Papo Preta, não acredito, mas maravilhosa. Vilma Piedade. Comprei o livro, estou esperando chegar, Vilma, aqui para a gente badalar nas nossas conversações. Então, o livro surgiu desses dois debates. Eu gosto muito de autores, tanto pós-coloniais quanto decoloniais. O fato de me filiar a uma posição mais decolonial está ligado, Cláudio, na concepção até do que vocês falam na psicanálise, da necessidade de nós termos possibilidades de transição, né? Dentro de um dado regime de poder, né? A psicanálise, como aqui no Papo Preta, várias discussões nós temos tido sobre saúde da população preta, pensado uma série de questões. A psicanálise talvez foi um dos momentos da história das ciências a nos dar a concepção de que o ser humano, a noção de ser humano, a noção de caixa, de cérebro, não se resolve em si, porque nós temos concepções culturais fundadas em imaginários que levam a criações de signos, né? Eu acho que signo é o meu objeto fim. Então, quando eu estou lidando com a psicanálise no meu trabalho, eu estou lidando com a teoria decolonial no meu trabalho, com a decolonialidade, eu estou tratando diretamente com a necessidade de lidar com todas essas convenções modernas, com a ideia de modernidade que a gente está tendo aqui agora, que cria um homem branco, hétero, e misógino, machista, heteronormativo e racista, e a partir de todas essas identidades na identidade moderna surgem de uma racialização. No caso do nosso caso, no caso dos povos que foram colonizados, né? A teoria decolonial, ela ajuda a compreender que não há porta da saída da modernidade. Por que não há porta da saída da modernidade? Porque não é simples sair da modernidade. Seria muito simples para a gente dizer, olha, você não é moderno, você não é ocidental a partir de amanhã. O fato é que nós somos ocidentalizados e forçados a uma ocidentalização. É o caso da nomeação em que trago no racismo linguístico. Ou seja, os signos que nós conhecemos como negro, negra, são signos impostos de fora para dentro, né? Então, nós estamos lidando com uma concepção de poder e de língua ao mesmo tempo, que é de nomear ao mesmo tempo. E aí eu queria tratar isso através de um exemplo, né? Quando os colonizadores chegavam no tempo da colonização, em qualquer espaço, a primeira coisa que eles buscavam destruir era o que se parecia língua, né? Isso que diz é Gabriela Veronelli, Alastair Pennycook. Então, eles destruíam qualquer coisa que parecia escrita. Então, a teoria decolonial ajuda a entender uma transição transmoderna, a necessidade da gente entender que não é fácil uma ruptura, mas é possível trazer uma teoria decolonial, descolonizar coisas simples e pequenas no nosso dia a dia. Então, o livro trata, por exemplo, de um pouco de concepções de escritores, pensadores negras e negros,
para adentrar a ideia linguística de que a língua é quem traz esse aprisionamento racial, né? A língua normalmente é quem nos ensina quem nós somos, é quem nos limita, é quem diz, por exemplo, que você é negro, que você é negra. A língua que cria arquétipos como neguinho, neguinha. A língua é que permite que você diga o lado negro da vida, mas o que não está visto quando você fala essas coisas é uma concepção que nós não vemos sempre. Por exemplo, é a língua de uma pessoa que olha para mim ou para a Claudina e acha que nós não podemos ser pessoas escolarizadas porque nós somos pessoas negras, ou pessoas, enfim, não brancas, e aí isso acontece o tempo inteiro. Então nós temos que compreender como é que a língua é um espaço de construção de racialização. Acho que esse é o trabalho que também Vilma debate, né? Já tenho debatido muito com Vilma, e eu acho que é importante nós debatermos, então, o que é falar de decolonialidade, no caso da língua. É da possibilidade do sujeito linguístico negro virar o sujeito da língua. Tem um teórico que eu gosto muito, que é um crítico literário negro norte-americano, que se chama Henry Louis Gates Jr. Ele fala que as pessoas negras, quando assim foram nomeadas e tiveram assim, a sua forma de nomeação colonial, elas ressignificaram o signo negro. Então, pense aí, na colonização, o branco falou, seu negro, no caso dos Estados Unidos, negro, no caso do Brasil, preto, né? Que é uma palavra foi muito mais agressiva sendo usada contra as pessoas negras no Brasil. E nós ressignificamos. Quando Claudina diz sou preta, quando eu digo sou preto, quando nós dizemos esse signo, a gente veste ele de outra forma. A gente veste ele como um sujeito decolonial que ressignifica. Então, isso não é só uma teoria latino-americanista, mas se a gente for pensar a configuração dos quilombos, a configuração das irmandades mulheristas no Brasil, né? Que são irmandades também que têm configurações africanas, né? As mulheres de candomblé, os homens de candomblé, a gente vai ver que há essa imanência. Então, é essa a diferença que eu penso, Cláudio. Ótimo. Pensando também o processo, além do processo histórico, a gente pensa a escola, né? O processo de escolarização. Quantos de nós, nesse processo de escolarização, não sofre muitos traumas no ambiente escolar por causa dessa linguagem? Como essa linguagem chega até nós. Por exemplo, no seu livro você fala dessa diferença entre quantos negros escolarizados temos, quantos brancos escolarizados temos, quantos negros morrem, em termos gerais que você fala disso. E pensando o processo de escolarização e de educação como uma ferramenta de poder e de constituição da linguagem também, porque quem lê de alguém que passou pelo processo escolar, e quantas pessoas escrevem, e quantas pessoas leem, né? Quantos dos nossos leem e leem o quê? A oportunidade que um livro como o seu está dando para jovens ler coisas de nós para nós e se identificar com isso, e isso funcionar como fortalecimento psíquico, fortalecimento enquanto indivíduo, enquanto sujeito, isso é muito grande, é muito importante para a gente. Assim, poderíamos pensar em códigos pretos ou códigos negros, e isso seriam códigos linguísticos? Eu vou aproveitar que a professora Ana Lúcia Silva Souza entrou, que é uma das autoras mais importantes para a gente pensar letramento da porteira para fora da escola, que nos serve da porteira para dentro, para navegar um pouco nas perguntas também que muito parecidas com a sua, cheia de arte. Um abraço em você, que me fizeram quando eu lancei esse livro em São Paulo. Eu lembro que um rapaz do hip hop, ele ficou muito encantado com a possibilidade de falar de racismo linguístico no hip hop. E eu citava o trabalho da professora Ana Lúcia Silva Souza, que está aqui, que escreveu o livro Letramentos de Resistência, há quase 10 anos, né, Ana Lu? 2011, se eu não me engano, pela Parábola Editorial, para pensar o seguinte, a possibilidade de pensar códigos pretos, né? Por quê? Porque as pessoas negras, de maneira geral, no Brasil, elas criaram codificações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem genérico, mas importante.
No Brasil, nós tivemos revoltas letradas e revoltas, aquilombamentos e guerrilhas. Mas nós também tivemos, dentro do processo de significação das revoltas, cabandagem, balaiada, farroupilha, nós tivemos algumas revoltas, sobretudo as que foram revoltas capitaneadas pelas pessoas negras, foram revoltas letradas, né? É o caso da revolta dos Búzios aqui na Bahia, né? Que existia uma permanência muito grande de povos malês, né? E também povos que vinham do interior, Alsáce. Esses povos que fizeram várias revoltas nessa região, eles vieram de regiões africanas que eram muçulmanas e que existia um alto grau de escolarização, né? A gente tem que também ter muito cuidado aqui, Cláudio, para não pensar uma divisão aqui entre grupos escolarizados e não escolarizados, como se o escolarizado fosse superior ao não escolarizado. Como se. Sim, não, sem hierarquia. Eu estou usando isso aqui só para a gente entender que a África não é só uma, que há várias Áfricas, que na África existiam culturas com oralidade, como, por exemplo, intelectualidades orais, como o caso dos griots, as intelectualidades contadoras dos itãs. E existiam também culturas universitárias, culturas intelectualizadas, se assim pudermos chamar desse jeito, até porque o nosso sistema de escrita moderno, apropriado pelo branco europeu, ele vem desse espaço do norte da África. Então, nós precisamos entender que há esse código. Quando a gente fala de línguas, normalmente, o corpo preto não é visto como o corpo que entende de línguas ou que fala línguas, né? É visto como um corpo que é monolíngue, o que é uma grande mentira. Porque se você for olhar as comunidades africanas são multilingües. São multilingües. A natureza delas é ser multilingüe. Você chegando na Nigéria ou na África do Sul, as pessoas falam mais de 3 línguas. Então, a colonialidade, a colonização, que nos ensinaram únicos códigos linguísticos e foram matando naquilo que Philip Sands chama de linguicídio. O que é linguicídio? Assim como a gente chama de epistemicídio, etnocídio, genocídio, nós também temos o linguicídio. E essas coisas todas vão fazendo um pouco de sentido juntas, né? Quando a gente fala dos códigos pretos, por mais que a escola tente tolher, e por isso que eu cito o trabalho da professora Ana Lúcia, a periferia cria seus próprios códigos, né? Eu falava ontem numa aula, Cláudio, que as pessoas podem criticar o funk, o axé, o pagodão da Bahia. As pessoas só não podem deixar de compreender que essas comunidades falam a corporeidade de crítica e reprodução dos valores de sua comunidade. Ou seja, esses são códigos pretos que são códigos de protesto, às vezes de resiliência, né? A gente tem que entender que ninguém está aqui romantizando o corpo negro no mundo, né? Como o Clóvis Moura mostra no trabalho dele, interessante, sobre a escravidão. O próprio aquele Mbambe, que eu acho que Vilma citou aqui, a escravidão é perversa. E ela é perversa a ponto de tornar o negro, às vezes, inimigo do próprio negro do ponto de vista do auto-ódio. Mas nós não podemos perder de vista que há várias linguagens de resistência e de resistência, pensando no trabalho de Ana Lu, e pensando também que nós temos, portanto, a concepção fanoniana, que eu gosto sempre de citar, né? Fanon, ele começa o trabalho dele, que estou até com o livro na mão aqui, o principal livro dele, né, que é Pele Negra Máscara Branca. Ele escreveu alguns, né? Os Condenados da Terra, olha, para uma Revolução Africana, Sociologia de uma Revolução. E nesse livro ele começa falando do negro da linguagem. Quando você vai ler o que ele fala do negro da linguagem, que eu até cito no 2º capítulo do meu livro, Racismo Linguístico. A gente vai falar dele. E que ele fala justamente coisas que nós vimos no Brasil, né? A linguagem francesa nas Antilhas sendo usada pelos próprios pretos para tentar ser uma espécie de intérprete do branco, dono de tudo, né? E na escola, nós fomos tratados exatamente assim. Eu sou professor de língua inglesa e eu vi aqui também uma colega de língua inglesa que acabou de me seguir, eu também segui ela de volta aqui no Instagram. Os professores negros de língua inglesa, normalmente somos questionados 2 vezes, né? Nós normalmente somos 2 ou 3 vezes questionados, né? Eu lembro, por exemplo, toda live eu estou dando um exemplo de racialização, porque seria... A gente não vai ficar... A gente quer
significar a nossa história do que falar do nosso sofrimento. Mas eu lembro, quando comecei a dar aula aqui na Universidade Federal, eu lembro de uma aula que eu estava explicando a diferença de anúncio em inglês, advertisement, para advertisement, que são duas pronúncias, né? Uma europeia e outra norte-americana, e pensando nas diversas variantes de outros países, e até criticando um pouco essa concentração em Europa e Estados Unidos. Um aluno perguntou, professor, o que é advertisement? Aí eu falei, né, que aquilo era anúncio publicitário, propaganda, no sentido de anúncio de publicidade. Um aluno falou, eu pensei que era advertência. Falei, não, não é advertência. Aí, assim, ia continuar dando a aula. Eu lembro que um aluno branquinho, no fundo da sala, virou para ele e disse assim, mas ali no dicionário, porque o dicionário que a gente estava olhando era um dicionário monolíngue, e estava assim, o ato de advertising, ou seja, o ato de anunciar, o ato de fazer a propaganda. Isso é uma propaganda. O ato de, como o dicionário mostra. Aí eu parei, eu não me constrangi naquele momento, embora aquilo tivesse sido muito doloroso para mim no momento, mas eu parei e falei assim, não, você está errado. Advertising em inglês não é advertir. Aí coloquei no quadro advise, warn, aí coloquei que são palavras mais próximas, né, de advertir no sentido de dar um aviso, de aconselhar, e abri 3, 4 dicionários. Eu conto isso na minha tese de doutorado, pensando, a professora Ana Lu até teve na minha banca, pensando o como isso é doloroso para o questionamento do que a gente é, né? O que a gente é. Então, desde a escola, nós não somos os detentores desse capital que é a língua. Então, chegou a hora da gente ser o sujeito discursivo disso. Esse livro é uma pequena contribuição, dentre muitas contribuições teóricas, sobre a ideia de língua, sobre a composição de língua e campos interdisciplinares. Talvez ele, para algumas pessoas, seja um livro realmente agradável, e para outros seja um livro de uma pessoa que está falando de língua, por exemplo. Para outros, nem tanto assim, né? E a gente sabe bem quem são esses outros, né? Exatamente. Sim, ótimo. Não é cachaça, gente, é café, viu? É chá que eu estou tomando. Isso. Tá, e aí então, porque assim, quando a gente atravessa esse espaço, né, que a gente vai para o processo de escolarização, e, por exemplo, quando a gente chega na universidade, e que eu não sei você, mas eu fazia o teste de pescoço, eu era a única, e hoje eu estou no doutorado, eu faço doutorado, e a única que tem essa temática, que eu estou estudando trajetórias de socialização de crianças negras, sou eu, né? Então, assim, não tem, eu vejo, eu acho que tem uma colega que é negra de pele clara, e aí a gente vai vivendo esse soft power do ambiente universitário, e a gente Sim. entra nesse ambiente com os nossos códigos, né? E aí a gente chega lá e a gente tem que encostar, receber logo de voadora a neutralidade linguística. O que é isso? O que é isso, Gabriel? Neutralidade. Sim. Espaço de neutralidade da linguagem, né? E aí, quando eu fiz pesquisa durante muitos anos na universidade, e aí, tem que botar a neutralidade. Aí, na hora que ia fazer recorte de classe social era só quem morava na zona sul do Rio, que era considerado classe social média. E aí já entra outro recorte, que tem a ver com a linguagem também, porque esse público que ocupa a universidade que eu estava, que eles acreditavam, não era mais, tinha os meus códigos lá. E eu questionava esses códigos. Que neutralidade é essa que a ciência coloca, que diz existir, e como que a gente fica nessa, né? Pois é. A ideia de neutralidade é muito interessante porque quando a gente fala de língua, a gente nunca questiona como é que a língua age sobre nossas vidas, né? A gente está sempre sendo entrecortado, Vilma diz, reforma linguística já, a gente está sempre, Vilma, sendo entrecortado realmente pela língua de diversas formas, né? Quando a gente vai falar de questão de racialização na língua, por exemplo, a gente nunca questiona, por exemplo, o nível linguístico de uma pessoa branca que está no espaço de poder,
né? Nunca questiono, né? Mas nós sempre queremos neutralizar aspectos da fala da comunidade da pessoa. E aí é importante, porque tem duas coisas aqui que eu queria não gerar uma polêmica. Há muitos anos atrás, surgiu uma obra que eu considero muito importante todos e todas lerem também, de um pesquisador sério, que é Marcos Bagno, era professor da Universidade de Brasília, agora está na Espanha. O trabalho de Marcos Bagno é um trabalho que sempre me impactou como aluno, né? Um trabalho muito interessante. E boa parte dos colegas de Marcos Bagno, muitos dos quais eram contra a obra dele, inicialmente, por entender que era uma obra muito de senso comum, talvez digam a mesma coisa do que eu estou escrevendo agora, passaram a querer estabelecer uma discussão de que língua ensinar na escola. Né? Vocês vejam, qual é a língua ensinar na escola? Já que a gente, o trabalho de Marcos Bagno se chamava preconceito linguístico, que é como se faz. E para dizer que língua ensinar na escola, eles começaram a compreender, bom, já que não pode dizer que o aluno fala errado, né, que alguém fala errado, porque de fato não dá, gente, para provar na língua que alguém falou errado. Por quê? Porque quem diz que alguém fala errado não está falando com algum critério linguístico. Se pode dizer que alguém fala errado baseado no critério linguístico. Por exemplo, quando eu digo assim, Maria, praia, vai a. Maria, praia, vai a. Pra Maria, a, vai. Isso é errado. Pra Maria, a, vai. Ou seja, tem algum sentido? Na nossa língua, essa composição analítica, Maria vai para a praia, ela é respeitada como aquilo que é compreensível pelo ouvido. Quando você fala, isso é errado. Aí, do ponto de vista da língua, eu posso dizer que é errado por quê? Porque nós temos uma escolha de composição da frase. Mas como ninguém fala assim no Brasil, as pessoas vão dizer que fala errado quem? Fala errado que fala chicrete. Fala errado que fala fro. Fala errado que fala nós vai. Fala errado que fala a gente vamos. Não por acaso, a maioria da população brasileira pobre e de maioria negra, certo? Então, essa galera vai sofrer duplamente, vai sofrer o que Marcos Bagno chamava de preconceito linguístico e que eu acho que cujas razões tem muito mais a ver com o nosso signo de racialização do Brasil. Então, mas eu queria só assim recobrar um pouco as críticas a Marcos Bagno naquele momento, porque depois começou uma série de discussões de qual língua se ensinaria na escola. Porque a escola, veja, todo mundo praticamente reproduz a ideia de que a escola tem que ser um espaço de manutenção e conservação, né? Ninguém entende a escola como espaço onde a gente vai vencer a possibilidade de conservação e produzir. Não estou falando um progressismo brancocêntrico, mas vai produzir uma diferença e a produção de diferenças das nossas comunidades. E ali mesmo também vai ensinar que para o trabalho, para o mundo do trabalho, para o concurso, se deve estudar talvez aquela variante, beleza, ok. Mas aí nessa discussão toda, os linguistas começaram a fazer uma série de levantamentos no Brasil. E desses levantamentos no Brasil, eles queriam elencar qual era a língua que se ensinava na escola. Já que não podia ensinar na escola, segundo os cientistas da linguagem, né? Quero dizer que pessoas sérias, que eu até respeito, mas a crítica é importante. Já que não podia ensinar na escola falar certo, que era falar errado, então eles falaram, vamos ensinar a gramática normativa, porque a gramática normativa traz essa visão de falar certo e falar errado. Então vamos fazer a pesquisa com a classe média branca brasileira, letrada, universitária, e o que a classe média letrada, universitária, eu vi uma falando dessa época, olha o shot, a fofoca, a gente falando a classe média branca universitária dessa época, o que ela disser é a forma padrão de ensinar na escola, é a tal norma culta. Meu Deus, nós estamos reproduzindo mais uma vez o racismo de chamar uma classe média que, pelo amor de Deus, aí concordando só um pouquinho só com Darcy Ribeiro, é uma das elites mais atrasadas do ponto de vista epistêmico no mundo, chama mais uma vez essa classe média branca de culta, né? O que é duro. E aí levar essa classe média para as escolas como se o falar dela fosse o falar culto. Para mim é substituir gato por lebre, e foi realmente o que aconteceu, né? Na educação do nosso país. Referência, né? Eles são a referência, o modelo a ser seguido. E não, e o que eu estou criticando é justamente esse progressismo de bar. Esse progressismo de bar.
que é achar que substituir gato por lebre vai resolver um problema estrutural do racismo ou da desigualdade na escola. É importante deixar uma coisinha bem evidente aqui. Já houve experiências no mundo de não se ensinar a língua padrão e só se ensinar uma língua da comunidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, já houve ou Black English, ou Ebonics, tem vários nomes, enfim, e aí é um nome mais científico, já se ensinou. E o que se levou em conta depois, como consequência, é que aquilo também prejudicava a comunidade. Então, não é só para ensinar na escola, Claudina, o falar só da comunidade. Ok, beleza. Tem que ensinar também, né? Tem que ensinar também. Nós temos que aprender a ensinar também o falar da comunidade, porque a comunidade precisa se sentir representada, como dizia o seu português, que é uma coisa que Lélia Gonzalez falava há mais de 20, 30 anos e totalmente provado hoje no âmbito científico, porque, inclusive, a gente tem línguas que são esquecidas no Brasil, que vieram de reinos como o Dong e o Congo, e são línguas banto, que são esquecidas e que fazem parte predominante da nossa língua. Então, todas essas comunidades. Mas é preciso, então, mais do que contar a historinha para boi dormir na escola e dizer que essa é uma língua de prestígio, culta de prestígio, dizer que o aluno tem que aprender aquela variante ali, porque a variante a ser utilizada nos concursos é a variante, mas também não deixar de levar em conta a variante de sua própria comunidade. Eu acho que é exatamente o aprendizado que a gente tem aqui. Porque quando a gente fala, o racismo é perverso, gente, o racismo linguístico é perverso, o racismo linguístico é perverso porque o racismo é perverso. A língua é uma representação da perversidade que é a racialização no Brasil. Quanto mais escuro se é, quanto mais negroide se tem os traços, quanto mais escuro, negroide e, portanto, posicionado nos espaços públicos, mais você vai levar completamente violências, leva essa carga de violência nas costas. Então, nós não podemos deixar de compreender nossos parentes, nossos amigos, que são pessoas muito próximas e, às vezes, enxergam a linguagem como o principal entrave dessa pessoa. Sim, sim. Sim. Inclusive, para a gente poder falar as coisas que a gente fala, estar nos espaços em que a gente está, a gente precisa usar a linguagem e a gente vem dessa origem. Eu acho que aí também esse epistemicídio ele vai funcionar para branquear, você fala isso no livro, do branqueamento da linguagem, né? E aí, pensando nesse branqueamento da linguagem, pensando o negro como algo nomeado pelo branco, né, que é o branco que nos deu esse nome, negro ou preto, né? Qual o papel desses signos na linguagem? Que eu acho que aí vai entrar a Lélia Gonzalez, a Chili Bembe, o Panó. Boa. Lélia é fundamental, né? Nas nossas autoras pretas, aliás, eu sou muito fã de algumas pessoas e eu nunca vou deixar de falar. Muito fã do Stuart Hall. Eu sou muito fã de gente que tem a capacidade de ler muita coisa e ser muito versátil. Lélia é isso, né? Lélia é a mulher da americanidade, a mulher que fala de sexismo, de interseccionalidade no momento que muita gente não sabia o que era isso, ou no Não tinha nem nome, né? Pois ela é a mulher, enfim, dessa noção, né? E eu gosto muito da perspectiva dela, onde ela pensa movimentos negros, né? Eu gosto muito disso porque ela pensa nossa heterogeneidade. Nós não podemos entrar na ideia de essência. Sobre negro ou preto, eu escrevi isso no livro. É engraçado agora isso ter retornado com Babu, né? No BBB. Eu tô BBB muito B. BBB. Eu confesso que eu não assisto BBB, mas eu estou acompanhando as discussões assim sobre preto, não é? Se preto vota no preto. Eu vejo no Instagram. Não. Primeiro a gente tem que ter eu falava com o Franci na live essa semana que a gente tem que ter a concepção de que uma das coisas que a gente tem que ter concepção é de estratégia e tática, né? Uma coisa que a gente pode tirar do caldo do norte, pelo menos de Spivak,
é a noção de essencialidade estratégica, né, Claudina? A gente precisa ter a noção de essencialidade estratégica, ou seja, ao negro foi imposta uma identidade e ele lida com essa identidade de maneira estratégica. Então, a identidade estratégica é a nossa visão, né? A gente não é negro porque nós estamos inculcando toda a concepção forjada e mantida por um sistema de colonialidade. Nós fazemos o que o povo do hip hop faz, nós fazemos o que o povo do pagodão faz, a gente faz o que o povo faz, o que o Pissirico faz no carnaval, né? Ou seja, a gente faz isso. Em segundo lugar, voltou agora o negócio para o Babu, eu achei bem interessante, porque Babu ele fica muito ligado a uma perspectiva que é africana, que tem chegado ao Brasil pela África, né? Que é muito bom quando chega uma perspectiva pela África, que é a rejeição ao nome negro. E aí, efetivamente, a ligação com a associação a preto. É importante esclarecer que no Brasil, preto e negro são palavras ressignificadas, né? Nós ressignificamos. As duas palavras são usadas para racializar no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, nos países, sobretudo os países anglófonos, de língua inglesa, Negro é o N-word, é usado como xingamento, etc. No Brasil, as duas palavras conviveram com racialização, né? Então, assim, não é que negro nunca foi uma palavra... Não, negro fedido, negro... Essa palavra, ela é usada para racialização. Acontece que nós ressignificamos essas palavras, né? Exatamente. E, além de tudo, além de ter ressignificado essas palavras, o movimento negro no Brasil, ele tem uma pauta política há muito tempo. Né? A gente não pode ignorar a pauta política dele. Então, por mais que a gente tenha uma etimologia, uma história da palavra, né? Uma história ali da diacronia da palavra, né? O conceito de diacronia que é entendido como a história do discurso que leva ao surgimento de uma língua, nós temos a concepção de que nós ressignificamos, né? E aí, assim, é importante a chegada ao mundo de um livro, de livros hoje que trazem os discursos daquele que, para mim, é uma das pessoas mais geniais que nós tivemos no mundo moderno, contemporâneo, que é Aimé Césaire. Poeta, martinicano, um homem preto que foi político no seu tempo, muito alinhado na pauta política. E Aimé Césaire, ele escreveu o discurso sobre a negritude. O termo negritude se tornou um termo muito forte. Depois passou a ser um termo trazido no Brasil também pela Frente Negra Brasileira. Foi um termo que pipocou mais tarde, como uma significação na Convenção do Negro. Mas, então, é um termo, portanto, que ele vem sendo utilizado no Brasil há muito tempo. Então, eu entendo assim, sou preto. Aqui na Bahia a gente fala preto. A gente gosta de falar preto. Mas nós não podemos entender ou um termo ou o outro, né? Os dois termos estão sendo utilizados por pessoas negras. E aí, assim, não estou desautorizando o Babu, pelo contrário, eu acho que a aula que ele deu ali para aquela gente, naquele lugar, assim, que tinha vontade de sair dando tapa, assim, de voadora. Assim. Sou intelectual. Girando. Eu saía, sabe aquele meme que você vai girando e dando tapa em todo mundo? Igual a Beyblade, sabe? Eu tenho vontade de sair ali daquele jeito. Mas é isso. Então, é importante você tocar nesse assunto, porque o Mbambe, ele diz que a linguagem é uma zona do não ser. O que significa a linguagem ser uma zona do não ser? O que é o não ser? O negro é visto pelo humanismo. Mbambe talvez seja um dos maiores intelectuais anti-humanistas. Aí entenda o que é o anti-humanismo. Não é que ele, na verdade, ele é contra os direitos humanos. É que ele está entendendo que o humanismo, na história da humanidade, em seus valores judaico-cristãos e, portanto, coloniais, né, patriarcais, ele rejeitou sempre o negro como humano. Então, Mbambe fala assim, os meus irmãos de cor podem estranhar, mas eu não sou um homem. E ele diz isso com muita dor no coração. E ele diz assim, uma das maiores dores foi ter sido confundido como monstro por uma criança. Então, a linguagem é um espaço dessa zona do não ser. Essa zona do não ser é uma zona árida, difícil, e que nos leva a reproduzir auto-ódio muitas vezes. Eu lembro de minha mãe, uma pessoa muito, mas muito letrada, né? Até letrada no sentido da pesquisa até de Ana Lu, que é um pouco uma mulher sabida, que falava,
é uma mulher que resolvia as coisas na vida. Sabedoria não se ensina na escola, né, Gabriel? Pois é. E uma mulher preta que estudou até a segunda série, mas era Não. douta, sabia de tudo, falava bem. E aí eu lembro que minha mãe, nessa história é bem engraçada, minha mãe era uma pessoa muito antenada em tudo e ela gostava de corrigir o português da gente, né? E eu acho bem interessante, ela gostava de corrigir o português da gente e ela odiava que se falasse de crédito. Ela tinha horror. E Não aí eu passou por isso na infância. Pois é, e a estratégia de resistência, de resistência dessa zona do não ser dela, era justamente dizer para os filhos, olha, vocês, para ocuparem os melhores lugares na sociedade, vocês vão ter que falar um outro código, vão ter que entender um outro código, né? Então, as nossas mulheres, a gente vai para a feira, dia de sábado, nunca mais eu fui, porque eu só estou acordando tarde nessa quarentena, e não sei se já está existindo feira, nunca mais fui, mas acredito que tá, porque as feiras estão abertas. E a gente vai para a feira e a capacidade linguística das pessoas é muito grande, é muito forte. As pessoas vendem o tomate numa rapidez, vendem a cebola, as pessoas estão ali vendendo um bolo, aí uma está ali falando, outra está entendendo. Gente, em nenhum Tudo ao mesmo congresso, tempo, né? É tudo ao mesmo tudo ao tempo. mesmo tempo. Beijo, Guia Negro. Fantástica essa página, sigam o Guia Negro. É tudo ao mesmo tempo. Então, assim, imagina esse povo, Claudina, com acesso à língua estrangeira na escola pública de maneira um Sim, pouco menos precarizada. Porque sim, a história do ensino de línguas no Brasil ela foi precarizada de propósito, para tirar sim. a possibilidade do negro, da negra, de ter acesso a outras línguas, sejam modernas ou as próprias línguas dos seus povos. Por exemplo, é o caso das línguas das línguas Kimundo Kikongo, por exemplo, que são línguas que nós entendemos aqui dentro do nosso falar. Vilma falava agora há pouco, eu queria lembrar do que Vilma falava agora há pouco, que nós temos no Brasil várias influências dos falares africanos. Mas muita gente fala, mas a influência é no léxico. Porque as pessoas falam samba, cu, cachimbo, que são palavras de origem africana, não sei o que lá. Não é só isso. Nós, do estudo da linguagem, sobretudo que está na linguística geral, entendemos que uma língua é influenciada por outras quando a sua sintaxe é influenciada. Eu não vou discutir esse conceito agora, se eu concordo ou discordo, mas quando a gente vai olhar a sintaxe do português brasileiro, que é afro-brasileiro, segundo o português de Lélia, quando a gente fala duplas negações como eu não vou não, não vai não, ele não vai não. Teve um áudio no WhatsApp um tempo atrás que era assim. O não vai não é africanizado, é uma marca de africania no português brasileiro, afro-brasileiro. Então, nós precisamos ter acesso a várias línguas na escola. Esse projeto de ter acesso a uma língua só é um projeto linguicida, etnocida, genocida e epistemicida. É exatamente isso que a gente precisa compreender. E a Xenia está dizendo que em Portugal as crianças são proibidas de falar o crioulo, que é a segunda língua mais falada em Portugal. Portugal é o lugar que reproduz o mito de que a colonização foi boa para a gente, né? Portugal Quem reproduz. acredita nisso, na verdade, né? Tem gente que acha que a princesa Isabel salvou os negros no Brasil, por exemplo. Exatamente. E E aí aí, é né? complicado, né? Como que a gente pode pensar, por exemplo, a linguagem como um mecanismo de dominação, né? Sim, Porque tudo isso que você está falando tinha um objetivo comum. sim, Era um trabalho de várias frentes para a manutenção da dominação, sim. para a manutenção de um determinado senhor e de um determinado escravo, ainda que essas relações tenham acabado, a lógica permanece, né? E, inclusive, a gente interiorizou muita coisa, né, ao longo desse processo, com a ajuda da linguagem e da língua. E da língua. No Negro e a Linguagem, o Fanon fala que o preto que tem o domínio da língua, ele é temido. É, Né? Ele fala que lá no lugar onde, em Martinica, quando ele chegava, um preto que tinha o domínio da língua, ele falava como um branco.
Isso. E na França, um preto, uma pessoa, não preta, óbvio, que tinha o domínio da língua, ela era um livro ambulante, né? É um Ela livro. aparecava como um livro. Isso. Mas o preto não ocupava esse lugar de fala como um livro, Sim. né? E aí entra nessa zona cinzenta do não ser, que é onde você estava falando. E ele Essa dificuldade. Pode falar. Não, desculpa. E ele fala que a língua é um lugar de branquear. Eu acho que isso é uma coisa gigante de Fanon, porque como é que a língua é um lugar de branquear? Quando o cara fala como um livro, fala como um branco, ele quer se exibir perante essa comunidade. Diferente do contexto da minha mãe. Repara, minha mãe ela não falava como uma branca, mas pra gente em casa, ela precisava nos letrar. Mas ela não Sim. corrigia irmã Zumirinha, ela não corrigia irmã Eli. Eu sou falhou. Eita, tá falhando. Vai. Ela não corrigia. Desculpa. Ela Voltou. corrigia, mas ela não corrigia as irmãs da igreja dela, né? Então, sua mãe era uma mulher estratégica, porque ela. Olha isso aí pra Eita, mim. Oi? ouviu? Sua mãe Agora, era uma mulher estratégica. Sua mãe era uma mulher estratégica, né? Ela exatamente. protegeu vocês de algum modo, né? Ela sabia o que que vocês iam passar no mundo que ela queria para vocês, né? Que era um mundo mais letrado, um mundo onde vocês tivessem mais acesso. Porque educação é acesso. Embora para a gente, enquanto negro, seja um acesso mais dificultado. A Isso. gente as nossas estratégias elas precisam ser construídas logo, porque senão a gente é engolido pelo sistema, a gente é tragado, né? E É. isso falando fisicamente, emocionalmente, de todas as formas. O epistemicídio vai acontecer e no final a gente vai terminar um doutor adoecido, doutor querendo se matar, como a gente teve lá em Brasília quando eu fui para o congresso para falar de saúde mental na universidade. Quantos Ô, estudantes de Clau, mestrado e doutorado me dá um estavam segundo. tentando se matar? Fala, você não está me ouvindo? Eu acho que tá travando. Pra mim, tá travando pra todo mundo? Para mim tá ok. Não sei se tá aí, como é que tá, gente? O pessoal da Tá. live falou Eu vou uma só coisa? olhar a internet aqui pra ver como é que tá. Só um momento. Só um minuto. Tá travando. Quem é que tá travando? Eu ou Claudino? Estamos travando. Digo aí. Nós dois estamos. Quem tá travando? Eu ou Claudino? Olha a internet pra mim, por favor. Minha amiga Isis, que esteve aqui Ah, ao vivo, ela não lindona, tá, ela não vai maravilhosa. aparecer, gente. Hoje ela não vai aparecer. Isis, Mas maravilhosa. ela esteve aqui ao vivo, numa live do Papo Preta. Tá boa a internet? Um momento, a técnica está aqui. Todo o serviço técnico de produção. Está sendo reinicializada. Ai, tá A minha tá boa. reinicializada. Gente, problema. Eita. Ok, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Vocês estão me ouvindo bem? Ou é Na minha só. internet, enquanto o Wi-Fi não volta, não me chame, Bom, não me chame então, de rico, vou gastar meus agora o dados aqui. mecanismo de controle. Corta o Wi-Fi, que eu quero ver se a gente falar alguma coisa. Ah, a quarentena não vai deixar, hein, amor? Não vai deixar, a gente ter internet, a gente se prepare que uma hora a internet vai voltar. Mas Vai, quando esse voltar, me negócio. avise. Quando voltar, me avise. Minha querida amiga Isis, que não vai aparecer, porque hoje ela não está na live, está aqui ajudando na. Tá aqui do meu lado. Ah, Tá mandando um beijo para você, está na produção. ai, um beijo, Isis. Um beijo. Isis me Beijo. matando. Ana Lu, já voltei. Olha aí, olha isso, não voltei. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, para fechar o que eu estava falando, que eu nem já até esqueci o que eu estava falando, tá vendo? Olha só. Mas Eu vamos me continuar devolve. o que você estava falando sobre. Você fala de sistema de colonialidade e sistemas linguísticos. Aí você fala de racialismo, racialização e racialidade. Nossa. Ok. O que é isso? O que ele está querendo dizer? E como que a gente pode pensar esses termos todos em termos de dominação? Como a gente pode pensar esses termos todos no sistema de dominação, na verdade? Tá, vamos Né? lá. Como isso funciona? Tá. Racialismo, eu bebo muito nesse cara aqui, que é o Anthony Appiah.
Na verdade, tem uma série, obrigado. Já soube aqui que a internet travei, mas Travou de novo, Gabriel. voltou porque Travou. eu vou travar rapidinho só para a internet voltar. O Wi-Fi caiu, mas já voltou. Eu sou leitor muito desse cara, que é o Anthony Appiah, que um desses africanos atuando muito junto com o Ocidente, é um intelectual, e ele, como todos nós, tem problemas, né, gente? A gente está aqui falando de vários problemas, né? Como o próprio alguns outros autores, mas eu gosto muito do Anthony Appiah na possibilidade dele compreender críticas à invenção da África, né? Pela linguagem, né? A invenção da África pela linguagem. E uma das invenções da África pela linguagem é o chamado racialismo. O que é o racialismo? O racialismo é a ideologia que se traveste de ciência, sobretudo lá, começando desde o século XVIII, XVII, XVIII, mas sobretudo XVIII, XIX ali, quando nos Estados Unidos eles começam a fazer testes e vocês, quando trabalham saúde mental, voltam a isso, né? A essa perspectiva de eles tentarem provar a inferioridade do corpo negro, né? E essa política de racialismo, ela leva à ideia de que ser negro é uma objetificação biológica. Tá? Então, ser negro é, portanto, um contingente de uma raça cujas informações são genéticas. E durante muito tempo, a ciência se perdeu nesse debate de tentar provar que raça não era genética. E aí surgiu até essa famosa descoberta, que eu acho genial, gente, eu acho maravilhosa, quando alguém diz, eu fico, jura, todos somos humanos. Eu acho ótimo. Meu Deus, genialidade. Descobriram a dinamite, né? Eu esqueci de falar, descobriram a lâmpada. A lâmpada já foi descoberta. Mas o racialismo continuou. E ele continuou no Brasil sendo usado por teóricos para tentar justificar a suposta inferioridade de intelectuais, de artistas, né? Como é o caso de Silvio Romero com a obra de Machado de Assis, que era um crítico literário que durante muito tempo impediu Machado de Assis, que era um homem negro de pele mais clara, mas impediu ele de se tornar mais popularizado na literatura brasileira. E não só ele, não só ele. Então as pessoas negras sempre sofreram muito com Morgan Freeman, que é usado, mas me parece até que é esse negócio vindo de Morgan Freeman. Tem os pretos que fortalecem o pacto narcísico da branquitude, né? Não faz parte do pacto, mas fortalece o pacto. Fortalece, né? Com certeza. E aí, bom, isso seria o racialismo, né? Bom, o racialismo, ele gera produtos, né? Ele gera, primeiro, a necessidade de uma racialização. A racialização é um processo que ele é contínuo, né? Um contínuo, e nós continuamos nesse processo. A Lori está falando de Lima Barreto, muito bem colocado, né? Que acabou de completar o seu centenário, e o autor também super injustiçado. E aí, a racialização é um processo impermanente, ao mesmo tempo que permanente, porque sempre está criando estratégias mais, de maneira enunciativa, mais sofisticadas. Sua sofisticação. Daí que no século XIX, você chamava alguém de neguinho e nega, no século XX, até muito recentemente, mas hoje a pessoa fala, você sabe com quem você está falando. Né? Antônio da Mata, Roberto da Mata. Roberto da Mata. Você sabe com quem você está falando. Maria Firmina dos Reis também, a primeira romancista, nossa primeira romancista brasileira. Então, sim, você tem formas de sofisticação disso através da racialização. E a racialização forma uma coisa antes da raça, né? Que está na tatuagem do povo negro. Para como raça é uma coisa complexa pra caralho. Desculpe xingar mais uma vez, eu vou xingar aqui, vixe, tá difícil. Que é a racialidade. O que é a racialidade? A racialidade é a tatuagem. A tatuagem, a interpretação dessa tatuagem da pele e dos traços negroides. Então, o branco, a interpretação racialista leva à ideia de que essa tatuagem lhe dá características tanto de caráter, quanto de emocional, quanto de afetividade, quanto intelectual, e que você não pode exercer diversos espaços e posições. Mas
para além do racialismo, da racialidade, da racialização, nós sabemos que eu estou usando essa. Eu não posso não, Xênia, eu não posso não. Se você soubesse que eu estava dormindo até agora há pouco. Não posso tudo, infelizmente, mas uma hora, mais hora, menos hora, eu vou voltar a dormir. Daqui a 3 da pouco, manhã, ó, essa a gente tem madrugada. 5 minutos. Daqui a 5 minutos você pode voltar a dormir. Ótimo. Então, essa racialidade e a racialização geraram esse processo tremendo, histórico, mas a gente também tem que levar em conta que existe um outro processo que eu falo na minha tese de doutorado, que é o chamado culturalismo racialista. Esse culturalismo racialista é um culturalismo de vários autores do século XX, como Sérgio Buarque, como Raimundo Faoro, como o próprio Darcy Ribeiro, né, que enxergam, e aí no mundo da geral Getúlio Vargas e sua ideia de unidade morena, que geram a ideia, a conformidade de que o Brasil é uma democracia racial, né? E aí essa ideia de democracia racial, ela surge por inúmeros fatores, porque esses culturalistas falam, bom, um país de muita concentração negra, né? Olha aí, um país de muita concentração negra, todos vivendo Vivem harmonicamente. todos em harmonia. Não teve guerra, não teve guerra. Os pretos não fizeram igual na Revolução Gloriosa lá no Haiti. Não amarraram todos os brancos, riscaram o fogo e jogaram fogo neles. Então, é uma democracia racial. Também não há racismo contra o negro, né? Então, assim, seria mais ou menos para combater um pouco também do culturalismo racialista que eu quero continuar escrevendo um outro trabalho, pensando um pouco o negro nessa zona do não sei. Então, até anuncio que eu estou escrevendo, pensando um novo trabalho, pensando o negro, a linguagem como zona do não ser, né? Pensando esse culturalismo racialista, porque eu vejo muitas críticas ao racialismo, mas também há um culturalismo racialista que está na própria verve dos partidos de esquerda também no Brasil, dos partidos de direita e de esquerda. Eu falava ontem, Claudina, rapidamente para acabar, que o golpe no Brasil ele veio do mesmo lugar onde estão as sedes dos partidos de esquerda, né? São Paulo, que é um lugar que rompeu com o Brasil. Não estou falando da São Paulo dos povos negros que estão em São Paulo, estou falando da São Paulo das elites paulistanas. Então, nós precisamos compreender de maneira geral, beijo Maria Carolina, acho que Maria Carolina que é minha colega do inglês, está aqui com a gente. Então, nós precisamos compreender que é isso. Nós temos que retomar o espaço do bloco de enunciação, responsabilizar, marcar ou não marcado, responsabilizar toda a fala tem que ser responsabilizada. Como disse, você citou Cida Bento, eu queria citar também, além de Cida Bento, que é uma pesquisadora maravilhosa, está viva entre nós, vamos reverenciar a nossa mulher preta, queria citar também Alberto Guerreiro Ramos, sociólogo preto brasileiro, que dizia que o racismo é uma patologia do branco. Então, responsabilizar toda a fala branca precisa ser uma fala marcada e racializada, para que a gente entenda que o branco ele não é uma identidade universal, porque ele só se diz, e acho que é isso. Delírio de grandeza, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras que o branco tem delírio de grandeza, né? Ele se acha referência, isso é pensando em saúde mental, DSM, etc., isso é um perigo, um perigo. Sim. Bom, estamos terminando. Que pena. Foi lindo enquanto durou. Estamos terminando. O último minuto final. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Nós estamos muito felizes com os convites que a gente fez. As pessoas aceitaram. Obrigada. Estão arrasando demais, gente. Gente, vou falar para você. Que time. Eu estou aqui pequeno no meio de tanta gente. Eu acho que tem mais gente aqui, inclusive, para indicar que está com o time deles. A professora Ana Lúcia Silva Souza, por exemplo. Nós tivemos Vilma, a gente vai ter David Knossi. Então, Lia, a gente vai ter a Lia Weiner. Domingo agora a gente vai ter o Pedro Barbosa, um babalorixá, falando de Ori, psique. Então, assim, tem muita gente boa passando por aqui. A gente faz de coração. A gente procura saber o que vocês escrevem. A gente quer conhecer vocês. Eu fico muito feliz em saber que eu tenho essa rede de intelectuais negros que tanto soma para minha vida e para o Papo Preta, né? Você é minha irmã. Muito obrigada. Você é minha irmã.
Eu te amo 27 muito. minutos. Falo de você sempre Também que eu te amo. posso. Você me ajuda a ser feliz e ser saudável. Então, a saúde mental saudável. Ai, que Obrigado por bom! tudo. Obrigado por te conhecer desde 2016. E a gente se manter nesse mesmo barco, minha irmã. O barco é Amém. longo. Vamos até É a bom. final. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada, gente. Domingo tem mais.